A paz de Cristo, igreja. Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegue a sua revista. Hoje é lição de número 4. Tem alguém que não tem revista? Olha ali, ó, tem obreiros. Quem não tem a revista deve tê-la, deve adquirir a sua revista. Vou pedir aos obreiros, estejam atentos, mantenha a sua mão levantada. Um obreiro vai levar a revista para você. O valor da revista do aluno é apenas R$10 e a do professor é R$14. Importante que você tenha, para que você possa estudar em casa, ler a revista, ler a lição em casa e também acompanhar durante a aula. Então, quem já tem, abra a sua revista na lição de número 4, Abraão, o amigo de Deus. Quem não tem, adquira e se prepare. Antes de partirmos para a nossa lição, eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer apenas 2 anúncios. O primeiro é sobre a Escola de Mestres da Faculdade Vitória em Cristo. O que é isso? É um projeto gratuito da faculdade para capacitar professores, pessoas que têm um chamado, que querem desenvolver um talento. Nós estamos oferecendo aulas gratuitas, ao vivo. Essas aulas ficam gravadas, vão para uma sala de aula online. Se o aluno não pôde assistir ao vivo, ele assiste a aula depois. Então, esse é um projeto totalmente gratuito da Faculdade Vitória em Cristo para abençoar a igreja. Como nós estamos na escola da palavra, eu acredito que seja o local adequado, o momento adequado para falar da Escola de Mestres. É um projeto novo, está começando agora. Eu tenho contactado diversos professores, pregadores, para que façamos uma aula na forma de diálogo. Vamos conversar sobre temas que são importantes na nossa vida cristã, no nosso conhecimento bíblico e também no nosso conhecimento teológico. Então, se você quer participar dessa escola, aceite o nosso presente para a sua vida. É só você escanear o QR Code, vai cair no WhatsApp, você vai receber um link, vai fazer a sua matrícula gratuitamente, tá? O outro anúncio que eu quero fazer, nós estamos com sorteios permanentes na Faculdade Vitória em Cristo. Uma vez por mês, estamos sorteando um curso de extensão, um curso livre. Hoje, a faculdade já tem mais de 70 cursos livres de extensão. Eu fico muito feliz, porque a faculdade está produzindo conteúdo para o reino. Enquanto tem gente produzindo conteúdo para o inferno, nós estamos produzindo conteúdo para o reino de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? E nós estamos aí sorteando todo mês um curso livre de extensão. A escolha do aluno, é o aluno que escolhe o curso que ele quer fazer dentro de uma relação que nós enviamos para ele. Também estamos sorteando uma bolsa de 100% na nossa graduação em teologia. Estamos com as matrículas abertas para a graduação em teologia, um bacharelado autorizado pelo MEC, a faculdade está credenciada e vamos iniciar uma nova turma agora em agosto. A primeira turma da faculdade, esse ano já vai se formar. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Pode dar um aplauso aí para Jesus? A primeira turma de graduação já vai se formar, parece que foi ontem, e o pessoal já vai fazer a formatura daqui a pouco. Então, se você quer fazer uma graduação, está aí uma chance. Também estamos sorteando uma bolsa de pós-graduação. Hoje nós temos uma pós-graduação em teologia bíblica e uma em teologia sistemática, se você quer concorrer, e também uma bolsa para o seminário teológico. O pastor acabou de anunciar, o seminário teológico é o único curso da faculdade que permite aulas presenciais. Temos um núcleo aqui na igreja. Se você quer participar do seminário, quer concorrer a essa bolsa, é só escanear aí o QR Code e você vai receber o link para você poder fazer a sua matrícula, ou melhor, a sua inscrição lá para o sorteio.
Todo mundo com revista? Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 7, texto bíblico básico, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Diga amém. Texto áureo, Isaías 41:8. Queria que toda a igreja lesse comigo a uma só voz. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Isaías 41:8. Objetivos da nossa aula de hoje. Quem tem a revista do professor tem os objetivos. Na revista do aluno não tem. Ao término do estudo bíblico, o aluno deverá conscientizar-se de que a obediência a Deus deve ser incondicional. Entender-se como alguém chamado especificamente para abençoar outros. Compreender que o cetro da comunhão com Deus é estendido a todos que nele creem e o buscam de coração. Palavra introdutória: Abraão é um dos personagens mais notáveis das Escrituras. Ele foi escolhido pelo Senhor para tornar-se pai de uma grande nação, o povo hebreu. Conhecido como amigo de Deus, sua vida tem sido uma inspiração para milhares de pessoas ao longo dos séculos. Sem dúvida nenhuma, irmãos, Abraão é uma personalidade dentro da palavra de Deus. Abraão, ele é reverenciado nas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Abraão é reverenciado no judaísmo, é reverenciado no cristianismo e também é reverenciado no islamismo. É importante que nós conheçamos bem a palavra do Senhor, tenhamos um conhecimento aprofundado do que a Bíblia diz, dentro de uma doutrina cristã e de uma teologia sadia, para que não sejamos contaminados com outras versões que a Bíblia não autoriza acerca dos seus personagens. Estudar sobre Abraão é trazer para nós a certeza de que servimos a um Deus de promessa, a um Deus que promete e a um Deus que cumpre as suas promessas. Essa é uma vertente ou uma afirmação acerca do nosso Deus que nós precisamos ter bem nítida no nosso coração. Deus trabalha por meio de promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem sido alcançado pelas promessas do Senhor? Deus fala conosco, coloca promessas na nossa vida, no nosso coração, e aquele que promete é Ele mesmo o que cumpre as suas promessas. Agora, é importante entender as promessas do Senhor. Quando nós lemos o versículo de número 7 desse texto bíblico, observe bem
o que o texto diz. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. A quem o Senhor daria a terra? A semente de Abraão. Por isso, Abraão percorre toda a sua vida, e quem vai realmente herdar aquela terra é a sua descendência, porque o nosso Deus, Ele promete, mas precisamos estar atentos às promessas do Senhor, para que não cobremos de Deus aquilo que Ele não prometeu. Esse é um ponto importante para nós na aula de hoje. No primeiro tópico da lição, nós temos o homem Abraão, seus nomes, sua cidade natal e sua fé. Sobre os nomes de Abraão, a revista diz que Abraão foi a primeira pessoa a ter o seu nome mudado diretamente por Deus. Ao nascer, seus pais lhe chamaram de Abrão, que significa pai da altura ou pai elevado. Mais tarde, Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de multidão ou pai da multidão de nações. O texto se encontra em Gênesis 17, de 1 a 7, e diz: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. O que eu aprendo quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão? O nosso Deus é aquele que sempre nos leva além do que nós esperamos. A Bíblia é clara: Deus, Ele faz além do que pensamos ou do que pedimos, e assim foi na vida de Abraão. Deus o levou a uma estatura superior. Deus o colocou numa posição mais elevada, porque os planos de Deus para nós são planos de bem e não de mal. É um plano de nos fazer prosperar e crescer em todo o tempo. Você recebe essa palavra, meu irmão? Entenda isso. A vida de Abraão, o que Deus fez na vida de Abraão, é exemplo para nós. Quando a revista se refere à sua cidade natal, eu também aprendo mais alguma coisa. Olha na revista, o texto diz que Abraão era natural de Ur dos Caldeus. Historiadores referem-se a Ur como uma das mais importantes cidades da grande civilização dos sumérios, sendo um centro onde a matemática, a astronomia e o comércio internacional eram bem desenvolvidos. A revista não fala, mas a história nos conta que a Suméria era um grande centro de idolatria. Havia deuses para todos os tipos e gostos, e Deus então manda Abrão sair daquele lugar, do meio da sua parentela, porque ele tinha que tratar diretamente com ele. Eu aprendo mais uma vez com a vida de Abraão, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento pessoal, e que Ele é o único Deus, não há outro Deus, só o Senhor é Deus. E quando chega o terceiro subtópico desse tópico, fala da fé de Abraão.
A fé de Abraão é um exemplo para nós. Hebreus 11, versículos 8 a 12, destacam a fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Ah, irmão, se você não der um glória a Deus agora, se você não disser um amém para essa palavra, ore nesse momento e peça: Senhor, dá-me dessa fé. Coloca essa fé no meu coração, na minha mente, ajuda-me a crer no Senhor como Abraão creu. Abraão creu contra toda expectativa. Nada era favorável a ele. Irmãos, precisamos crer em Deus assim. Quando nada é favorável, quando não temos certeza de nada, quando não sabemos nem para onde vamos, quando estamos peregrinando numa terra que ainda não é nossa, pela qual estamos lutando a cada dia para tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. É assim que precisamos crer em Deus, crer no Senhor como Abraão creu. E pode ter certeza, aquele que crê em Deus dessa forma, aquele que coloca no seu coração uma fé, que desenvolve uma fé, como Abraão desenvolveu, jamais será frustrado, porque quem garante é aquele que prometeu, é o Senhor que realiza na nossa vida as suas promessas a partir da fé que depositamos nele. E eu vou te mostrar como Abraão é o nosso exemplo, como precisamos crer como Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 9, nos diz assim, preste atenção. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Irmão, dá um glória a Deus aí, dá um aplauso para Jesus pela sua palavra. Eu não sei se você conseguiu compreender o que esse texto nos diz acerca do patriarca Abraão. O que Paulo está ensinando aos Gálatas em meio a uma discussão acerca dos crentes gentios e dos crentes judeus é que o próprio Deus anunciou o Evangelho a Abraão para que todos aqueles que crescem como ele creu pudessem alcançar a promessa que ele tem para nós. Aleluia! Que nós verdadeiramente possamos crer, acreditar no Senhor. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído e imputado por justiça. A salvação é pela fé.
A graça vem de Deus, a fé vem de nós. Quando a fé se encontra com a graça, o resultado é a salvação e a bênção do Senhor sobre todo aquele que nele crê. Jamais perca a sua fé. Agarre-se à sua fé. A fé é algo extraordinário. Muitos tentam alcançar o conhecimento de Deus por meios que Deus não permite, não estabeleceu, e jamais essas pessoas alcançarão, porque o meio que Deus estabeleceu para que o homem o conheça se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Creia em Deus. Creia em Deus. Creia nas promessas do Senhor. Ainda que tudo seja contrário, ainda que você não saiba a terra para onde Deus te mandou, ainda que você esteja peregrinando por um lugar que ainda não é seu, ainda que a promessa te pareça impossível, ainda que os anos estejam passando e não tenha se realizado aquilo que Deus prometeu, creia no Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na vida daquele que crê. Aleluia! Segundo tópico, já acabou a aula. O chamado de Abraão. Chamado de Abraão, olha quanto subtópico tem aí, irmão. Seu primeiro encontro com Deus, sua missão, sua santidade, seus desafios, o desafio da obediência, o desafio da renúncia, sua aliança com Deus. Eu já sabia que não ia dar tempo de falar de tudo mesmo, eu escolhi um. Tem como falar de tudo. Eu quero falar do maior desafio de Abraão. Você sabia que Deus nos desafia? Você sabia que Deus prova a nossa fé? Você sabia que Deus nos deixa em situações que Ele quer ver se nós verdadeiramente o conhecemos, cremos nele, esperamos nele, confiamos nele até a última circunstância? Deus faz isso, irmão. Graças a Deus que não é o tempo todo, mas de vez em quando, Deus te coloca numa situação para provar a tua fé. E assim foi com Abraão. Deus prometeu, Deus abençoou, livrou ele na guerra, Deus cumpriu a sua promessa. Abraão errou muito, irmão. Abraão fez muita besteira na sua vida, mas quem é que não faz? Tem alguém perfeito aqui nessa noite? Tem alguém que não erra aqui nessa noite? Todos erramos, todos cometemos erros, não podemos errar o tempo todo, mas erramos. Por isso o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de perdão, é um Deus que aceita o pecador, que se arrepende e deixa o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Esse é o nosso Deus. Não servimos a um Deus carrasco, não servimos a um Deus amaldiçoador. O nosso Deus é abençoador, o nosso Deus é salvador, o nosso Deus é perdoador. Esse é o Deus que servimos, esse é o Deus da Bíblia. E assim foi com Abraão. Quantos pecados? Abraão mentiu. Abraão falou que Sara era sua irmã. E Deus sempre dando o livramento. E Deus sempre dando o escape. Até que chegou o dia que Deus falou: chegou o tempo de provar a sua fé. As experiências com Deus nos levam à maturidade. Precisamos amadurecer. Não podemos ser crentes meninos eternamente.
Aquele que aceita Cristo e começa a sua caminhada cristã, tem muito a aprender e a viver com Deus, mas com o tempo, o aprendizado e a vivência precisa crescer e amadurecer. E no tempo da maturidade, Deus vem nos provar. Deus prova aquele a quem Ele ama. Deus nos prova. E a prova, irmão, não precisa assustar ninguém. Porque em tudo na nossa vida somos provados. E quando Deus nos prova, é porque Ele sabe que temos capacidade para passar na prova. Mas o nosso Deus não é manipulador. Nosso Deus é um Deus que nos deu livre-arbítrio. Nós decidimos, nós escolhemos. Portanto, diante da provação, seja fiel ao Senhor. Creia nele como Deus. Vamos ler o texto. Você já sabe que texto é esse. Quem lê a Bíblia já sabe. Gênesis capítulo 22. É um texto longo, mas eu quero ler. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos, e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Diga glória a Deus. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Oh, igreja, dá um glória a Deus nessa noite. Adora ao Senhor pela sua provisão na nossa vida. Aquele que nos prova é o mesmo que prepara a provisão para a nossa aprovação. Já foi dito aqui isso nessa noite. Oh, aleluia! Eu aprendo com Abraão. Preciso confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Não apenas sem saber para onde ir, caminhando em terra estranha,
crendo numa promessa impossível, e ainda mais, oferecendo a Deus aquilo de mais precioso que ele tinha. Precisamos aprender com Abraão nessa noite. Sem dúvida, o amigo de Deus, o pai da fé, nos traz um exemplo poderoso para a nossa vida. Para encerrar, tópico 3, a paternidade de Abraão. Pai de Ismael, pai de Isaque, você já sabe a história. Ismael, um filho da pressa, filho do jeitinho, filho de tentar ajudar a Deus. Isaque, o filho da promessa. Irmãos, Deus não faz nada de forma errada. Deus não usa os meios humanos para realizar a sua obra. Os meios humanos, quando eu me refiro, eu digo os meios ilícitos, errados, por mais que dentro de uma cultura como era a cultura daquela época fosse permitido, mas não foi o que Deus estabeleceu como princípio para a humanidade. Deus não usa. Deus é fiel aos seus princípios. Precisamos entender isso. Às vezes, a promessa ainda não se realizou porque nós estamos atrapalhando a sua realização. Consegue entender isso, irmão? Precisamos aprender a esperar, confiar. O tempo de Deus, o jeito de Deus, não é o nosso jeito, é do jeito dele. Pai protetor, pai orientador, um pai responsável. Me chamou a atenção Gênesis 17. Eu peguei 2 textos apenas, para a gente poder encerrar. Um sobre Ismael e um sobre Isaque. Gênesis 17, 18 diz assim: então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua proteção. Olha que frase interessante. Olha que fala interessante de Abraão para Deus. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Irmãos, isso é muito precioso, por diversos aspectos. Não tenho tempo de aprofundar a explicação. Mas, em primeiro lugar, Abraão pede a Deus por Ismael, como um pai. Porque, embora Ismael não fosse o filho da promessa, ele era filho. O mesmo amor que Abraão tinha, ou teria, porque ainda não havia nascido aí, por Isaque, o filho da promessa, ele tinha por Ismael, seu filho. Então, como um pai, ele roga a Deus que abençoe Ismael. Quem tem filho aqui nessa noite? Aprenda com Abraão. Peça a Deus pelos seus filhos. Ore pelo futuro deles. Peça ao Senhor que abençoe a sua descendência. Fale com o Senhor: Deus, abençoe o meu. Ele pode ser rebelde, irmão. Ele pode estar no mundo. Ele pode até te afrontar. Continue pedindo ao Senhor pelos seus filhos. Esse é o nosso papel como pais e como mães. Aprenda com Abraão. Segunda coisa que eu vejo aqui: o amor de Deus não tem tamanho. Abraão errou, se antecipou, fez um filho que não era para fazer, ainda assim
a uma promessa de Deus sobre Ismael. Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos? Sobre Isaac, Gênesis 24, versículos de 1 a 6. Abraão já era velho, olha que detalhe. Abraão já era velho, de idade bem avançada. O Senhor o havia abençoado em tudo. Mas Abraão ainda estava preocupado com seu filho. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. Quantas preciosidades aqui nesse texto. Primeiro, a preocupação do velho pai Abraão com o seu filho. Isaque é um filho da velhice, irmão. Isaque nasce, Abraão já está velho. Ele ainda é jovem, mas Abraão sabe que daqui a pouco, ou ele pensa que daqui a pouco ele vai embora. O fato é que Abraão ainda vive bem mais. Mas ele estava preocupado com o filho, com o casamento do filho, com a fidelidade do filho ao Senhor. Abraão não queria que Isaque se casasse com uma mulher das cananeias, ou seja, com uma mulher que servia a outros deuses. Entenda que Abraão ainda era peregrino na terra que Deus lhe havia prometido. Somente a semente de Abraão herdaria aquela terra. Durante toda a sua vida ele é peregrino numa terra que lhe está prometida, mas que ainda não é sua. Parece conosco, talvez, que peregrinamos nessa terra em busca da promessa que Deus nos concedeu, que em breve se cumprirá quando o Senhor voltar para levar a sua igreja para estar com ele na Nova Jerusalém. E Abraão diz ao seu servo: jure pelo Senhor que não tomará uma mulher dentre os cananeus. E aí depois ele diz: mas Senhor, se a mulher que eu for buscar não quiser vir, devo levar o seu filho para lá? Ele diz: cuidado! Deus me deu uma promessa aqui, não é para voltar para lá. Que perspectiva de fé, que autoridade diante do Senhor. E você conhece a história e sabe que Deus opera milagrosamente e separa uma esposa para Isaque. É assim que o nosso Deus faz. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida quando somos fiéis a Ele. Para encerrar minha aula, Gênesis 25, 7 a 10. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Olha que interessante. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher.
o Senhor tem uma vida longa e abençoada para nós. Assim como Deus abençoou Abraão, os seus filhos. Hoje há uma briga eterna aí, uma luta por causa disso. Mas lá na origem, Isaque e Ismael estavam juntos, unidos, quando sepultaram seu pai. E a Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos, abençoados, e partiu numa boa velhice. Que Abraão seja um exemplo para nós, que a fé de Abraão preencha o nosso coração, que creiamos em Deus quando todas as circunstâncias são contrárias, e que sejamos fiéis e obedientes ao Senhor em tudo aquilo que Ele tem provado a nossa fé. Que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus.